Vamos dar uma analisada na tabela aqui. Lembrando que tem os jogos de amanhã, de hoje, né? Pra gente comentar também. Nesse momento, o Flamengo 4 pontos na frente do Palmeiras e além dos 4 pontos com uma vitória a mais. Ou seja, se o Flamengo ganhar o próximo jogo na terça-feira contra o Atlético Mineiro, ele vai a 77 pontos. O Palmeiras teria que vencer os 3 jogos, isso com o Flamengo perdendo os 2. Se o Flamengo empatar com o Galo e ganhar do Ceará em casa, ele vai a 78. Palmeiras teria que vencer o Grêmio, teria que vencer o Ceará. E qual que é o jogo atrasado do Palmeiras? Atlético Mineiro, em casa ou fora? Fora? Galo em casa. Galo fora de casa. Pô, então o Palmeiras não joga mais em casa. Ele joga contra o Ceará fora, contra o Grêmio fora e contra o Galo fora. Mano, o Palmeiras tem que ganhar os 3 jogos fora e torcer pro Flamengo, perder pro Mirassol. Porra, ver se o Flamengo, se o Galo tira algum ponto do Flamengo, esse Galo pau mole, e ver se, gente, vamos ser honestos. O Flamengo teve a chance de matar o campeonato na 34ª rodada, quando o Palmeiras patetou empatando com Vitória, né, que foi o jogo do Palmeiras e Vitória que aconteceu aqui, como não teve o jogo com o Galo, por causa da final da Sula, e o Flamengo foi lá e perdeu pro Fluminense. Aí o Palmeiras falou assim, ô Flamengo, para com essa porra, cara. Porra, ganha essa porra aí, tá ligado? Aí o Flamengo falou, quer saber, mano? Eu ia deixar pra vocês, mas aí eu vou ganhar. E aí abriu 4 pontos agora, tendo mais 9 pra disputar, os 9 do Palmeiras sendo fora de casa, né? O Flamengo ainda disputa 3 pontos em casa, uma vitória a mais. A tendência é muito, muito, muito grande o Flamengo ser campeão. A única chance disso não acontecer, na minha visão, é se na terça-feira, depois de amanhã já, né? Porque hoje já é dia 23, o Flamengo perder pro Galo e o Palmeiras vencer o Grêmio. Porque aí o Palmeiras ficaria 1 ponto atrás e aí dependeria do Flamengo ter qualquer tropeço com o Palmeiras vencendo os jogos, tá ligado? Eu acho muito improvável. Acho muito improvável, tá ligado? Acho muito improvável. Não vejo muitos cenários onde aconteça algo diferente disso, tá ligado? Não vejo muito cenário. A final da Libertadores cai que dia? 29. 29 que é sábado. Então na terça que os 2 devem poupar. Agora, eu acho que o Flamengo reserva tem mais condição de ganhar do Galo do que o Palmeiras reserva ganhar do Grêmio na Arena. Mas aí também são 2 times muito parelhos na tabela aqui, só que eu acho que o Flamengo tem mais elenco. Enfim, vamos ver. Eu acredito que, tipo assim, se tivesse que botar em porcentagem, e provavelmente esse cálculo vai estar saindo aí no GE nas próximas horas, tem até aquele departamento. Mano, deixa eu ver se eu acho aqui. Seria até legal, né? Ano passado a gente avaliava muito isso. Cadê? Existe, pô. Agora, eu não sei se está atualizado. Mas ainda existe. O site da UFMG aqui, UFMG, não sei quando foi a última atualização, mas já coloca aqui o Flamengo com 67% de chance e o Palmeiras com 31%. Eu acho que agora, quando atualizar, acredito que deva aparecer uns 80, 85. Tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Botafogo venceu o Grêmio 3-2. O Grêmio ainda tem chance de rebaixamento, mas muito pouco. E o Botafogo brigando ali a todo vapor pela Libertadores, se possível, direto, né? De forma direta, para sacramentar e não precisar de playoff, de porra nenhuma. Hoje, às 4 horas, a gente tem 2 jogos. São Paulo e Juventude. Pro São Paulo, valendo a briga... Mano, pro São Paulo valendo porra nenhuma. Vamos falar a verdade, mano? Pro São Paulo valendo porra nenhuma. Vamos falar na boa. Se o Grêmio ainda pode cair, o Vasco também, então, né? Com certeza, pô. É o que eu tô falando o tempo todo aqui. É que hoje eu ainda não falei sobre o Vasco. A live de ontem eu falei 1 bilhão de vezes. Ah, mano? Ué, mas a 8ª... Caralho, vai abrir 8 vagas, mano. Então São Paulo briga, pô. Então São Paulo briga, que eu ia falar que ele não briga com a 7ª colocação, porque a 7ª colocação já abriu 8 pontos de distância. Agora, se o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil, passa a ser 8 vagas. E sendo 8 vagas,
o São Paulo pode pegar. Agora, é foda também, né? Porque aí o São Paulo pode pegar uma Libertadores, mas vai jogar com um sub-15 porque tem 18 jogadores de departamento médico. O caso do São Paulo, especificamente, é um dos mais bizarros que eu já vi, pô, em toda a minha vida em relação a departamento médico. Eu já tô tendo uma sensação até de que as entrevistas do treinador do São Paulo já vão muito numa conotação de reclamar dos caras que estão trabalhando no clube, porque toda entrevista ele fala, mano, não é normal, pô, nunca vi isso, pô, e sei lá o quê, e ele sempre reforça que ele não acredita em azar, ou seja, se ele não acredita em azar, ele acredita em quê? Todas as coisas são justificáveis. Como você justifica, sem ser com azar, 15 lesões? Pô, o trabalho do departamento médico, da parte física, da parte de prevenção do São Paulo é ruim. E eu sinto que ele está deixando isso claro nas entrevistas. Posso estar interpretando errado. Mas, enfim, São Paulo passando por poucas e boas. E é muito louco. São Paulo está em nono sem um time inteiro. E eu acredito que se tivesse todo mundo à disposição, estaria pelo menos ali entre os 7, fazendo um campeonato bem melhor. Ah, Renato, mas pô, 2 posições muda tanto? Muda, mano. Porque tem um hiato aqui de 8 pontos entre o 7º e o 8º colocado. Que, enfim, eu acredito que o São Paulo poderia ter feito mais se tivesse os jogadores, né? De todo modo, se o São Paulo vencer esse jogo, o Juventude estará, não matematicamente, mas eu já vou chegar aqui e falar, tá rebaixado. Ah, Renato, mas já tá. Não está ainda. Não está ainda. Eu não gosto dessa parada de ficar contando como se as paradas fossem certas em briga de rebaixamento, que a gente sabe como é que é no Brasil. Se o Juventude vence o São Paulo amanhã na Vila Belmiro, o Juventude vai a 36 pontos. Dependendo de como for a rodada, ele pode terminar a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. Então, não está rebaixado ainda. Agora, se o Juventude perder para o São Paulo ou empatar com o São Paulo, aí eu já vou considerar que está muito próximo, para não dizer rebaixado. Porque o Vitória deve pontuar contra o Sport. Se o Santos não pontuar com o Vitória pontuando, indo a 39, vencendo o Sport, né? A régua para sair já seria 39, e aí o Fortaleza teria 35, teria que tirar 4 pontos em 6 que ainda seriam disputados, quer dizer, em 9 que seriam disputados, seria muito difícil, tá ligado? Seria muito difícil, mas é o que eu tô falando, tudo é possível. Agora, se perder, mano, 33 pontos, ali, numa boa, a gente tá falando de um cenário que ele termina a rodada com pelo menos 4 pontos de distância. Eu acredito que com mais, com 5, com 7, com 8, não sei. Com 8 não dá, né? No máximo seria com 7. Mas eu vou ver a entrevista do Abel, tá, rapaziada? Com 7. Mas eu acredito que esse cenário acabaria rebaixando de forma oficial, porque aí os jogadores não têm nem mais ânimo pra jogar e tal. Também às 4 horas, Bahia e Vasco, já falei 1 bilhão de vezes aqui. Pô, mano, esse jogo tá a cara do atropelo. O Vasco não tá nem entrando em campo no Brasileirão, e pra mim, de forma totalmente errônea, porque ainda que os jogadores sejam antiprofissionais e vagabundos, e porra, eu não tenho ambição de brigar por algo mais alto, eles teriam que fazer isso depois de fazer 45, porque o Vasco ainda tem chances de rebaixamento. Se o Vasco perde esse jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Ceará, ele pode ser ultrapassado pelo Internacional, ele pode chegar na 36ª rodada, ocupando a 15ª colocação, a 1 posição de diferença para a zona de rebaixamento, e, a depender de como a coisa acontecer, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, é muito, 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 muito complicado. Se Deus quiser, o Vasco arruma 1 pontinho, porra, ou um milagre para fazer 3 pontos, que aí eu, enfim, poderia ficar tranquilo, mas, no momento, a realidade é que o cenário é muito complicado. É muito complicado. E é foda, porque o Vasco tem chance até de ir para Libertadores. Com toda essa patetada, o Vasco tem chance de ir para Libertadores. Vai estar 3 pontos do 8º colocado. Se um desses 4 jogos que o Vasco não entrou em campo ele tivesse vencido, nesse momento ele estaria aqui com 45 pontos, empatado com o Corinthians, São Paulo, Bragantino na briga. Só que aí conseguiu fazer essa patetada, né? E amanhã, ao que tudo indica, vai botar a 5ª consecutiva. E aí depois vai pegar o Internacional num cenário que já seria confronto direto. Enfim, mas a rapaziada tá normalizando como se já tivesse resolvido. E eu tô todo dia aqui batendo na tecla.
Sport e Vitória, 6h30, o único jogo das 6h30, um jogo muito importante. Muito provavelmente o Vitória vai ganhar, muito provavelmente o Sport vai começar ganhando e vai tomar a virada, que é o que acontece sempre. Só que a gente tá falando de um cenário, mano, que se o Sport vence esse jogo, ele vai a 39, ele movimenta tudo. Até pra Grêmio, Vasco, Ceará, Inter, Santos, Vitória, Fortaleza, porque esse jogo aqui é o que diz, mano, a régua do campeonato vai ser 45, vai ser 44, vai ser 43, vai ser 42. Esse jogo aqui é muito importante pra gente ter essa noção. Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro, porra, tentando se manter vivo, mas a gente já sabe que, enfim, não vai ser campeão. E já fez um campeonato muito foda. E o Corinthians brigando ali pra talvez ir pra Libertadores. Beleza. Mirassol e Ceará. Esse jogo já acontece na segunda-feira. O Mirassol brigando ali parte mais alta da tabela. E o Ceará, que também pode ser rebaixado. Agora, o cenário do Ceará, na minha visão, é o pior de todos esses times. Dos que pareciam estar salvos e hoje a gente vê que não estão ainda, o cenário do Ceará para mim é o pior. Porque o Ceará tem 4 jogos por jogar. Ele enfrenta Mirassol, ele enfrenta Cruzeiro, ele enfrenta Palmeiras e ele enfrenta Flamengo. Ele enfrenta nada mais, nada menos que os 4 primeiros colocados da tabela. Então, porra, a gente tá falando de uma situação extremamente complicada que o Ceará se colocou e, porra, mano, posso falar numa boa muito por conta da irresponsabilidade do Vina sendo expulso com 1 minuto de jogo num jogo contra o Internacional, que se o Ceará fizesse 1 ponto, praticamente já ficava bem mais tranquilo, e se fizesse 3 pontos já dava adeus à briga contra o rebaixamento. E aqui, mano, o jogo mais importante da rodada pra mim. Internacional e Santos. Mano, é valendo muita coisa pros dois. Apesar do fato do Internacional ter vencido, se eu tô falando que o Vasco ainda tem chance, se eu tô falando que o Grêmio, que já tá 99,9% salvo, ainda tem chance, e que o Ceará ainda pode se complicar, o Inter tem 2 pontos a menos que o Ceará e Vasco, e tem 3 pontos a menos que o Grêmio. Então a gente tá falando de um cenário que o Internacional, se perder esse jogo, ele vê o Santos chegando a 40, o Vitória provavelmente chegando a 39 e ele ficando ali a 1 pontinho da zona de rebaixamento. Uma situação extremamente complicada, só que se ele vence, ele dá adeus a essa briga e empurra o Santos para a parte baixa da tabela. Então, mano, jogo muito importante aqui entre Internacional e Santos, e eu particularmente vou torcer por cartões amarelos para o Internacional, para ver se tem alguém suspenso e não enfrenta o Vasco na 36ª rodada. E para fechar, mano, Fortaleza e Atlético Mineiro, um outro jogo que conta para a briga. O Fortaleza ainda não morreu na competição. O Fortaleza tá a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, só que esse jogo acontece só no dia 30 por conta da final da Sul-Americana, que o Galo foi jogar, o jogo foi adiado. Então o Fortaleza vai ter que esperar um pouco mais para poder estar jogando esse jogo. Aqui eu acho que ainda não teve mudança, mas como não tiveram os jogos da parte de baixo, eu acho que a gente dá para fazer uma avaliação legal aqui. Classificação para Libertadores. Aqui a gente está falando de um cenário em que Cruzeiro, classificado. Flamengo, classificado. Mirassol, classificado. Palmeiras, classificado. Botafogo, vamos falar real, gente, classificado. Fluminense, classificado. Bahia, porra, só se fizer a maior cagada da história do planeta Terra. E o São Paulo, Corinthians, Bragantino, Atlético, Vasco, Grêmio, todos dependendo da abertura de uma 8ª vaga e de fazer um campeonato muito foda nessas últimas rodadas para ter alguma chance ainda que mínima. Já quanto à Sul-Americana, e aqui tem que ser claro, né? Às vezes vai ter aquele debate de tipo assim, pô, como um time tá acima e tem menos chance de se classificar? O cálculo é simples. Se ele tiver acima, só que estiver bem acima, ele ainda tem chance de Libertadores. E a chance de Libertadores acaba diminuindo a probabilidade do time ir para a Sul-Americana. Então vamos lá. Bragantino praticamente garantido na Sula. Corinthians muito próximo da Sul-Americana. São Paulo muito próximo da Sul-Americana. Atlético Mineiro, idem. Grêmio. O Vasco já existindo um mundo considerável.
de 35% de não ficar. O Ceará de 57% de não ficar. O Inter de 63% de não ficar. E Santos, Vitória, é porque aqui Fluminense, Botafogo, Bahia por conta da Libertadores, mas Santos e Vitória já praticamente garantidos que se ficarem na Série A, não vão para nenhuma competição internacional no ano que vem. Quanto a rebaixamento, Sport caiu, Fortaleza com 87%, Juventude com 87%, Vitória com 66%, Santos com 47%, Inter com 6,5%, Ceará com 1,4%, Vasco com 0,96%, Grêmio com 0,19%, Atlético já não cai, São Paulo já não cai, Bragantino já não cai, Corinthians já não cai, a briga tá aqui, tá? Eu tô botando o Grêmio aqui porque o Grêmio já jogou, senão eu até descartava, porque já tá com 43, mas eu até descartaria. O ponto é, se eu sou torcedor do Grêmio, eu torço agora, no dia de hoje, para os times de baixo não pontuarem, que aí a régua já diminui e o Grêmio já se safa. Assim como o Vasco, até perdendo, dependendo do que acontecer, pode se dar bem nessa rodada. Vamos supor, o Internacional, chega lá e ganha, já fica livre. O Santos fica com 37. O Vitória perde ou empata para o Sport, que é difícil. Mas vamos supor, fica com 36 ou 37. O Vasco mantém ali, mesmo perdendo, uma distância de 5 pontos. E aí já seria uma situação consideravelmente melhor. Então, além do jogo do Vasco, o torcedor tem que dar uma secadinha ali. Probabilidade por pontuação. Para você ser campeão, com 82 pontos você já é campeão. Vamos falar a realidade? Com 79 você já é campeão. Para isso, o Flamengo precisaria de 5 pontos em 3 jogos. Só que você já é campeão. Agora, com 78, você tem mais de 90%. Então, com 5 pontos, o Flamengo já seria campeão. Com 5 não, com 4 pontos. Uma vitória e um empate. Agora, se o Flamengo perder 2 jogos e empatar 1, ele tem mais chance de ser campeão do que de não ser. Perdeu tudo até o final, só empatou um joguinho. Ele tem mais chance de ser campeão do que de perder o título. Agora, se ele perde todos, caralho, aconteceu um negócio sobrenatural e o Flamengo perdeu todos os jogos. Cara, a gente tá falando de um cenário que ainda assim tem chance de ser campeão, tá ligado? Ainda assim tem chance de ser campeão. Já pro Palmeiras, por exemplo, se ele ganhar todos os jogos, e aqui ainda tem que atualizar, mano. Aqui ainda tem que atualizar. Aqui não tá atualizado. Porque não é 90. Aqui tá como se ele ganhar todos, ele vai depender só de si. Só que não é o fato. Não é o fato. Aqui tem que atualizar. Porque os jogos foram agora e não tá atualizado ainda. Como os jogos do rebaixamento ainda não aconteceram, dá pra gente ter uma probabilidade melhor aqui. Com 39, 100% que cai, 40, 95% que cai, 41, 81% que cai, 42, mais de 50% de chance de cair. Ou seja, aquele debate que eu trouxe lá do Vasco, se o Vasco não pontuar, é mais de 50%. 43, 26%. Lembrando, tudo isso pode mudar dependendo do que acontecer no dia de hoje, se os times de baixo vão pontuar ou não. Essa régua aqui, que está 1% com 40... vamos supor, está 8% com 44%. Se os times de baixo pontuarem hoje, amanhã a gente vai entrar aqui e esse 8% vai estar marcando os 20%, 25%, se todos pontuarem, 35%. Então, ainda pode complicar. Agora, esse 45% eu acredito que não vai ser necessário não, tá ligado? Acredito que nem 44 vá. Agora, acho que 43 tem que chegar. Acho que 43 tem que chegar. Passou daqui, filho, a correr muito risco. Agora, dependendo, se os times de baixo não pontuarem amanhã, vai zerar esse aqui, vai zerar esse aqui, vai zerar esse aqui. 43 já vai ser 100%. 42 vai ser 75%. Quer dizer, 43 vai ser 0%, 42 vai ser, sei lá, 30%, e daqui para baixo tu vai continuar com a porcentagem alta, né?
Classificação geral. Vamos ver a classificação como mandante. Flamengo líder. Cara, o Fluminense é o segundo melhor mandante do campeonato. O nível de atuação do Fluminense no Maracanã é um absurdo. A gente está falando de 17 jogos, 13 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. Já o Flamengo, a gente está falando de 17 jogos, 12 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Mano, a gente tá falando de 17 jogos e nenhuma derrota jogando como mandante. Palmeiras tem seus 40 pontos também, Cruzeiro 39, Bahia 39, Mirassol 39. Moleque, olha o Vasco como mandante, velho. Quando eu falo aqui que São Januário morreu, e eu já falei em diversas conversas aqui sobre como a torcida do Vasco hoje, com tudo que virou a porra do estádio do Vasco, com 70 torcidas, cantando música de dar porrada, e dificilmente as torcidas cantando juntas. Moleque, literalmente o maior trunfo do Vasco que era jogar em casa deixou de existir, mano. Por isso aqui, praticamente na zona de rebaixamento jogando em casa. Pior mandante é o Sport, que deve ser o pior visitante também. Depois Fortaleza, Juventude, Santos, Vasco, Ceará, Inter, Vitória. E dois visitantes. Flamengo é o melhor visitante, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Mirassol. Olha o Vasco, sexto melhor visitante da competição. Bragantino, Ceará, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Bahia, Internacional, Atlético, Santos, Fortaleza, Juventude, Vitória e Sport. Mano, o Sport fez 7 pontos como visitante. Tabela das últimas 10 rodadas. Fluminense, moleque, essa reta final de campeonato. Mano, vamos falar a real. A gente precisa falar mais sobre o Fluminense do Zubeldia, mano. O time não sofre gol, mano. Tipo assim, ó. Último jogo do Fluminense. Palmeiras, não sofreu gol. Aí depois contra o Flamengo, sofreu um gol. Ou seja, 2 jogos, 1 gol sofrido. Contra o Cruzeiro fora, não sofreu. 3 jogos, 1 gol sofrido. Contra o Mirassol em casa, não sofreu. Contra o Ceará, fora, aí sofre 2 gols. 5 jogos, 3 gols sofridos. Contra o Inter em casa, não sofreu. 6 jogos, 3 gols sofridos. Contra o Vasco, perdeu 2-0 pro Vasco, 7 jogos, 5 gols sofridos. Contra o Juventude em casa, ganhou, não sofreu. Contra o Galo em casa, ganhou, não sofreu. 9 jogos, 5 gols sofridos. Aí ele empata com o Sport, ou seja, nos últimos 10 jogos, o Fluminense sofreu 7 gols. Pô, ele sofre bem menos gol que jogo. Se você for botar nos 11, não sofreu gol contra o Botafogo, não sofreu gol contra o Vitória. Cara, nos últimos 12 jogos o Fluminense tomou 7 gols, porra.